Olá, meus queridos irmãos que nos acompanham no canal Escola Bíblica na Rede. Estamos de volta com mais um estudo e o tema de hoje é muito interessante e com certeza você vai gostar do estudo de hoje. O tema é o pouco que vira muito. Olha, com certeza você já se perguntou a você mesmo, olha, se eu pudesse ter alguma coisa pequena que se transformasse em grande, que fosse um grande destaque, eu iria ficar muito feliz. Olha, fique sabendo que Deus pode pegar o pouco que você tem e transformar em muito. Mas para nós basearmos melhor este estudo de hoje, vamos ao texto. João, capítulo 6, e o versículo 9, diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha, Pedro fazendo essa pergunta aqui a Jesus foi da seguinte forma: Jesus estava no meio da multidão ensinando a palavra de Deus e a multidão, com certeza, já há muitos dias com ele, estava com fome, estava com sede, estava precisando de se alimentar. E aí Jesus, com dó, com pena da multidão, disse aos discípulos: alimentem essa multidão. Um deles disse assim: Senhor, mesmo que nós tivéssemos 200 dinheiros, não daria para alimentar tanta gente, porque é muita gente e nós não temos comida. Jesus disse: essa é a oportunidade que eu precisava para dar um ensinamento muito grande a essa multidão e a esses discípulos. Só que antes, nós vamos falar um pouco da história de mais um personagem que também participa deste ensinamento. É um jovem que um dia saiu da sua casa e quem sabe ele é sua mãe ou seu pai, preparou para ele 5 pães e 2 peixinhos numa bolsinha e disse: olha, já que você vai ver os ensinamentos, ouvir os ensinamentos do profeta, leva isso aí para você comer quando estiver com fome. E ele foi e misturou-se a multidão com aquele alimento. A Bíblia diz também que quem descobriu esse jovem foi o discípulo chamado André. Penso eu comigo que André talvez estava com um pouquinho de fome, já também há alguns dias ali acompanhando Jesus. Quem sabe ele saiu perguntando a um: olha, trouxe comida aí? Você tem alguma coisa? Tem um pão para a gente comer? Tem alguma coisa? E as pessoas dizendo: olha, nós não temos nada, não trouxemos nada para comer. Nós estamos aqui aguardando que o mestre faça alguma coisa, faça um milagre. E aquele discípulo, André, andou mais um pouco até que ele encontrou este rapazinho que tinha lá os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. E ele disse: olha, eu tenho aqui realmente para mim almoçar, para mim comer, para mim lanchar mais tarde. E aí ele disse: guarda aí, fica aí. E ele ficou pensando, quem sabe com ele, dizendo: olha, pelo menos eu sei onde tem comida. Se a coisa apertar, eu vou lá e divido com aquele menino lá a comida. Jesus, querendo agora dar um grande ensinamento para eles, disse: não tem ninguém que trouxe nada, ninguém não tem comida. Aí André disse: olha, para não dizer que ninguém tem nada, tem um rapaz aí que trouxe 5 pães e 2 peixes. Mas Senhor, o que é isso, né? Para tantos, mais de 5.000 pessoas. Realmente André tinha uma certa razão de dizer aquilo, porque aquilo não daria para alimentar 10 pessoas, imagine 5.000 pessoas. Ou mais, porque na verdade diz os historiadores que existe aproximadamente entre 10 e 15 mil pessoas, contando mulheres e crianças. Então era muita gente. Mas aí Jesus, vendo este momento, disse: agora sim é a oportunidade adequada de eu ensinar os meus discípulos, esta multidão, aquele menino e também a mim e a você que estamos assistindo esse estudo, né? Vejamos como Jesus deu-nos algumas lições. A primeira lição é organização. Jesus disse: chama o menino, traz ele aqui com esse pouco de pão. Mesmo André retrucando, dizendo: Senhor, mas o que é isso para tanto? Não, traz o menino aqui com a comida e eu vou mostrar para vocês o que é ter fé em Deus. Olha, primeira coisa, organização. Jesus disse: pega todo mundo, assenta-os na relva de 50 em 50. Isso significa dizer que para que o milagre aconteça, há necessidade de haver uma organização. Se você vê uma igreja onde tudo é desorganizado, onde não se sabe quem está cantando, quem está pregando, quem está profetizando, não tem uma liturgia, não tem uma organização no culto, dificilmente acontecerá um milagre, porque a Bíblia diz que Deus não habita no meio dessas bagunças, Deus não habita no meio dessas coisas. Então não haverá um milagre legítimo ali. Agora nós vemos aqui
Jesus mandando eles se organizarem. Senta aí de 50 em 50. E isso é muito importante para o nosso aprendizado. Irmão, seja organizado. Quer receber o milagre? Seja organizado. Quer ser alguém que é usado por Deus para fazer milagres? Seja organizado, irmão. Observe o exemplo de Deus, o exemplo do próprio Jesus, né? Para receber o milagre, nós precisamos ter organização. A segunda coisa que nós temos que aprender aqui é que para receber o milagre nós precisamos ter fé. Embora um dos discípulos tenha dito isso, com certeza os outros tenham pensado a mesma coisa. Olha, Jesus agora ficou difícil, porque essa quantidade, esse pouquinho de coisa, alimentar esse tanto de gente, não tem condições. Mas Jesus queria que eles tivessem fé, aumentassem a sua fé. Então ele fez com que aquele milagre acontecesse, multiplicou os pães e os peixes e foi suficiente para alimentar aquela enorme multidão. Por quê? Porque a fé de Jesus era grande e ele queria que todos aqueles tivessem a mesma fé. Então, com certeza, após aquele milagre, a vida daquele menino foi transformada. A vida dos discípulos foi transformada também, ou seja, eles passaram a ter mais fé em Jesus, porque eles mesmos distribuíram e ainda sobrou comida. Sobrou ainda 12 cestos de pães. Então, veja bem, eles também foram transformados. E eu e você também estamos sendo transformados no dia de hoje ao ouvir essa mensagem. Por quê? Porque nós estamos aumentando a nossa fé. Vamos aprender a ser organizados, aumentar a nossa fé. E veja que o milagre de Jesus é para todos. Não foi só para o menino e não foi só para os discípulos, mas todos aqueles que estavam lá também foram abençoados. É a terceira coisa que nós podemos aprender aqui. O milagre é para todos. Não há um melhor ou uma pessoa ou aquele que deva ser escolhido. Não, o Senhor não vai fazer milagre para você, só para mim. Não, não existe isso. O milagre é para todas as pessoas. Desde que você seja organizado, tenha fé em Deus, se coloque na presença de Deus, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Outra coisa, a quarta coisa é evitar o desperdício, não desperdiçar. Veja que Jesus, quando terminou de fazer o milagre, ou operar o milagre, ele disse: recolha as sobras. Mandou recolher todas as sobras e foram levantados mais 12 cestos de pães. Ou seja, Deus não quer que haja desperdício nem entre os cristãos, nem entre qualquer pessoa. É um ensinamento muito importante para você ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor. Evite o desperdício, não seja alguém que anda desperdiçando as coisas de Deus ou as bênçãos que Deus te dá na tua vida. Então seja organizado, tenha fé, saiba que você e os outros também merecem um milagre e evite desperdiçar. Pelo menos essas são as 4 coisas que nós podemos aprender aqui, além de que a vida daquele menino foi transformada, toda aquela multidão viu um grande milagre e eu e você passamos a entender agora mais uma coisa que eu quero citar antes de terminar esse versículo. Talvez o tema do versículo é o pouco que vira muito. Talvez você tenha uma pouca coisa, tenha algo pequeno e diga assim: mas o que será isso para tantos que precisam ouvir o Evangelho? Olha, se a tua voz é pouca, se a tua pregação é pouca, se o teu estudo é pouco, se a tua força é pequena, saiba que tudo isso, tudo que você tem pode ser pouco, mas se for colocado nas mãos da pessoa certa, pode se tornar muito. E quem é a pessoa certa? A pessoa certa é Jesus. Então, irmão, se alguém te critica porque você não canta muito bem, porque você não prega muito bem, porque você não tem uma boa leitura, saiba que se você colocar o pouco que você tem nas mãos de Deus, você também poderá transformar vidas, você poderá ser usado por Deus, e o pouco que você tem vai virar muito, porque é promessa de Deus. Aquele discípulo perguntou: Senhor, o que é isso para tantos? Jesus disse: eu vou te mostrar que o pouco na minha mão faz muita diferença, e aquele pouco foi suficiente e ainda sobrou. Então você pode ser abençoado e pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, mesmo com um pouquinho que você tem. Não se sinta pequeno, porque você é filho de Deus e você com certeza vai ser vitorioso e vai levar vitória a outras pessoas. O pouco na tua mão continuará pouco, mas nas mãos de Deus pode virar muito. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir mais uma coisa: se inscreva aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos e também comente, né? E o mais importante é que você também compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também ouvir essa mensagem e receber as bênçãos de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.